A Bodiva, a Bolsa de Dívidas e Valores de Angola, é uma excelente oportunidade para quem deseja multiplicar da melhor forma o seu dinheiro, fazer o seu património crescer, a fim de materializar melhor os seus objetivos. Nesse vídeo, nós vamos mostrar como começar a investir na Bodiva do zero, ainda que nunca tinhas antes investido coisa nenhuma. Fique neste vídeo para saber mais. E aí, capitalista selvagem, seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Gouveia Malans e você está a assistir ao Pregão Info. O que é a Bodiva? A Bodiva, a Bolsa de Dívidas e Valores de Angola, é um mercado financeiro onde são negociados instrumentos financeiros. Na Bodiva são negociados instrumentos de renda fixa, nomeadamente temos títulos de dívida pública, que são instrumentos financeiros representativos de dívida, no qual o investidor empresta o seu dinheiro ao governo para que possa financiar as suas atividades durante uma data acordada e, em troca, recebe juros sobre o valor emprestado, que são pagos semestralmente ao investidor durante o período acordado, e no final do período acordado, que é geralmente chamado de maturidade ou vencimento, o investidor recebe o seu valor principal emprestado no início, ou seja, o valor que investiu na compra do título de dívida pública. O governo faz a emissão de títulos de dívida porque os principais meios de captação de receitas do governo é por meio de exportações, cobrança de impostos e taxas, e a aquisição dessas receitas não se dão no mesmo momento que o governo precisa honrar com as suas despesas públicas, como pagamento de salário, construção e manutenção de infraestruturas e demais despesas públicas do governo. Daí que o governo procura alavancar-se e, à medida que for receber as suas receitas, passa a fazer o pagamento de cupom de juros ao investidor e, na data de vencimento, reembolsa o valor principal investido. Os títulos de dívida pública são considerados instrumentos financeiros mais seguros, porque o emitente é o governo e, se sentir incapaz, ele pode fazer recurso de outros meios para que possa então honrar com as suas obrigações. Pode imprimir, por exemplo, mais dinheiro, não é? E honrar com os seus compromissos, embora esta medida possa trazer efeitos negativos na economia, como é o caso da escalada na inflação. O ponto aqui é referenciar que os títulos de dívida se apresentam mais seguros e com o menor risco de incumprimento. Os títulos de dívida pública estão subdivididos da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós temos os bilhetes do Tesouro, que são títulos representativos de dívida com uma maturidade inferior a 2 anos, são títulos de curto prazo. Em segundo lugar, nós temos as obrigações do Tesouro, que são títulos representativos de dívida com uma maturidade superior a 2 anos, são títulos de médio a longo prazo. A diferença entre as obrigações do Tesouro e os bilhetes do Tesouro reside maioritariamente no prazo. As obrigações do Tesouro, elas estão subdivididas da seguinte forma. Nós temos as OTNRs, que são as obrigações do Tesouro não reajustáveis, são compradas em Kwanza, fazem o pagamento de cupom de juros em Kwanza ao investidor e não são reajustáveis. Por sua vez, também temos as OTMEs, que são as obrigações do Tesouro em moeda estrangeira. As OTMEs são reajustáveis. O investidor compra estas obrigações em dólar, na maior parte das vezes, ou em Kwanza, e fazem o pagamento de cupom de juros ao investidor em dólar. O investidor precisa ter uma conta dolarizada ao investir numa OTME. São reajustáveis porque, ao investirmos numa OTME, significa que o investidor está a apostar contra a queda do Kwanza e a favor da alta do dólar. Sempre que o dólar valorizar face ao Kwanza, o investidor passa a ganhar mais, e sempre que o dólar depreciar face ao Kwanza, o investidor passa a ganhar menos. São reajustáveis em função da variação do Kwanza face ao dólar. É uma boa opção para se blindar contra a desvalorização cambial. Por outro lado,
lado, os títulos de renda fixa também podem ser títulos de dívida privada ou corporativa, que são chamadas também de obrigações ordinárias. São emitidas pelas empresas para financiar as suas atividades. As obrigações ordinárias, comparativamente aos títulos de dívida pública, são consideradas relativamente mais arriscadas, porque trata-se de uma empresa e, em caso de insolvência, incapacidade de honrar com os seus compromissos ou até mesmo falência, a empresa primeiramente vai honrar as dívidas mais importantes, ou seja, vai procurar honrar com seus compromissos com credores, como bancos, fornecedores e demais entes que fazem o negócio funcionar, e só depois então é que vai procurar honrar o seu compromisso, não é, com os investidores que procuraram investir nos títulos de dívida privada, nas obrigações ordinárias que no caso a empresa emitiu. Por essa razão, quer se trate de títulos de dívida pública, bem como de obrigações ordinárias, o investidor precisa aprender a analisar melhor o investimento, a sua rentabilidade, o seu prémio de risco e o risco do próprio ativo para que consiga então realizar um bom investimento. Na Bodiva também são negociados instrumentos de renda variável, nomeadamente temos as ações em primeiro lugar. Uma ação representa a menor parcela em que se divide o capital social de uma empresa. Ao comprar uma ação, o investidor está a comprar uma parcela da empresa e passa a se tornar sócio. Existem duas formas de ter ganhos com as ações. A primeira é por meio da distribuição de dividendos. Quando compramos uma ação, passamos a ter direito de recebermos uma parte dos lucros que a empresa for distribuir em forma de dividendos no final do ano de exercício da empresa, ou seja, no final das suas operações, quando apurar os lucros, uma parte dos lucros então será distribuída aos investidores em forma de dividendos. A segunda forma é por meio da valorização da ação, ou seja, quando nós compramos uma ação a 5.000 kwanzas, ela valoriza para 10.000 kwanzas, passamos a ter uma rentabilidade de 100%, sem contar ainda a distribuição de dividendos que a empresa irá realizar se mantermos a ação. Entretanto, é super importante conhecermos melhor a ação que tivermos na nossa carteira para que nós possamos tomar as melhores decisões de investimentos. Quando uma ação estava a ser cotada a 20.000 kwanzas e depois sobe para 30.000 kwanzas, há quem diga que a ação agora ficou mais cara. Mas ficou mais cara em relação a quê? Uma ação está cara ou barata em relação aos seus fundamentos e não em relação ao seu preço de tela. O preço de tela de um ativo não diz muita coisa, não diz se uma ação está cara ou barata. O que diz se uma ação está cara ou barata são os seus fundamentos. É importante o investidor se aprofundar mais nisso para que, ainda que hajam oscilações significativas no mercado, não haja tanta preocupação porque nós conhecemos verdadeiramente o ativo que nós temos na nossa carteira. E por sua vez, na renda variável também temos fundos de investimentos. Fundos de investimentos são organismos de investimentos coletivos que captam a poupança de vários investidores para que possam aplicar no mercado financeiro, comprando títulos, ações, contratos de recompra, depósitos a prazo e enfim. A grande vantagem do investidor investir em fundos é que passa a fazer parte de uma carteira super robusta que só seria possível a investidores de grande calibre. O investidor passa a comprar cotas ao fundo e passa a ter direito dos lucros que o fundo passar a ter durante o período de aplicação, bem como passa a ter direito à recepção dos ganhos de capitais que o fundo também tiver durante a sua operação. O investidor precisa analisar o desempenho do fundo, a sua rentabilidade, a sua filosofia, estratégia de investimento e custos e comissões para que possa então selecionar o fundo com a melhor rentabilidade e menor
risco e que também obedece à sua filosofia de investimento, considerando os seus objetivos de investimento. O que preciso fazer para começar a investir? O primeiro passo é abrirmos uma conta custódia por meio de uma corretora ou distribuidora de valores mobiliários para ser a nossa intermediária financeira, para que nós possamos então estar a comprar e a vender os ativos, ou seja, começarmos a investir na prática. Os documentos necessários são o nosso documento de identificação, uma declaração de rendimento, de trabalho, ter uma conta bancária e nos dirigirmos à corretora ou distribuidora de valores mobiliários para abrirmos a nossa conta custódia, porque fica muito mais prático ao invés de utilizarmos os meios digitais, não é? Enviarmos e-mail ou por meio dos sites, que passa a ser muito mais demorado. A conta custódia é uma conta de registro de valores mobiliários, ou seja, é a conta onde ficam registados e guardados todos os títulos que formos comprar no mercado. É uma conta controlada pela CEVAM, a Central de Valores Mobiliários de Angola. No site da Abudiva tem a lista de membros permitidos para operarem como intermediários financeiros. A melhor corretora a escolher é sempre aquela que oferece as comissões e custos mais reduzidos comparativamente às outras existentes no mercado. Aqui oferece maior celeridade na prestação dos seus serviços, ter uma plataforma que permite ao investidor comprar os ativos de forma muito mais rápida, ou se não tiver uma plataforma, ela precisa ter um suporte que responda muito rapidamente o investidor para que ele possa comprar e vender dentro dos momentos oportunos que o investidor desejar realizar a sua operação. E uma vez que façamos tudo isso, o segundo passo é definirmos os nossos objetivos. Por que é que está a começar a investir? Porque pretende comprar o carro, a casa, estudar fora, pagar a educação dos filhos, garantir a aposentadoria, ter mais renda. A definição dos nossos objetivos de investimento é que vai nos ajudar a selecionarmos os ativos que precisamos ter na nossa carteira de acordo aos nossos objetivos e horizonte de tempo. Por isso é que é fundamental termos objetivos completamente bem estabelecidos. Quanto mais curto for o seu horizonte de tempo para a materialização dos seus objetivos, podes optar por busca de maior segurança. As opções de renda fixa acabam por ser melhor para esta situação. Quanto mais alargado for o seu horizonte de tempo para a materialização dos seus objetivos, podes optar por opções que garantam maior crescimento, como é o caso das ações, por exemplo. E quanto é que eu preciso para começar a investir? Esta é a dúvida mais comum. Podes começar a investir com valores super acessíveis. Em renda fixa, podemos começar a investir a partir de 100 mil kwanzas. Em ações, podemos começar a investir a partir dos 24 mil kwanzas. Em fundos de investimentos, podemos começar a investir a partir de 57 mil kwanzas. Ou seja, não precisamos de muito dinheiro para começarmos a investir. Entretanto, precisamos ter muito cuidado com alguns dos principais erros, como começar a investir sem ter objetivos claros. Devemos evitar colocar todo o dinheiro num único ativo. Precisamos diversificar, não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Devemos também evitar investir sem antes conhecermos bem o ativo em que vamos colocar o nosso dinheiro, conhecer o seu risco, para que consigamos maximizar da melhor forma a nossa rentabilidade. E finalmente precisamos evitar investir por emoção ou pela pressão dos outros. Investir não é uma adivinhação, investir é disciplina. Investir na bolsa é uma das grandes oportunidades para construirmos um futuro financeiro sólido, porque nos facilita maximizarmos os nossos rendimentos da melhor forma. E se quiser aprender a dominar os mercados, não é? A nossa Abudiva, os mercados internacionais, temos aqui o nosso treinamento Me Realizando, lhe pegamos do básico ao avançado para que consigas minimizar os riscos ao investir e melhorar a sua rentabilidade. O link para saber mais sobre o treinamento vai ficar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Bem, malta, foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado, tenha sido útil. Não se esqueça que a principal fonte para os seus investimentos é a sua poupança e a sua capacidade de poupar é do tamanho dos seus sonhos. E quanto melhor investir, mais próximo estarás da materialização dos seus objetivos. Malta, nós estamos juntos e até o próximo vídeo.